Na aula anterior estudamos o estilo barroco, que se caracteriza principalmente pela metáfora, pela antítese, pela disseminação e recolha e pelo trabalho com a contraditoriedade e o movimento. Observamos seu contexto histórico e suas correntes. Entre elas, o conceptismo e o cultismo. Vimos as características de alguns dos principais representantes barrocos e algumas de suas obras. Poetas e prosadores do barroco, como Gregório de Matos e Antônio Vieira. Vamos à aula de hoje. O arcadismo, racionalismo e natureza. O arcadismo no Brasil. Olá! Hoje nós vamos evoluir um pouquinho na história do Brasil e na história da literatura. Vamos passar para 100 anos depois do Barroco e vamos falar do arcadismo. E a aula de hoje se denomina Arcadismo, Racionalismo e Natureza. Nela, nós vamos tratar da etimologia do termo arcadismo, do conceito que nele está incluso, e vamos falar também dos princípios estéticos, do contexto histórico, dos autores e textos, e vamos fazer uma rápida análise de alguns textos. Vamos agora começar ouvindo um texto do arcadismo. É um texto de Tomás Antônio Gonzaga e é uma das suas liras mais conhecidas. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Irás a divertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Aqui descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, tocarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Bem, nesse texto do Tomás Antônio Gonzaga, vocês vão poder observar algumas das características do arcadismo, dos seus princípios estéticos e que justificam o seu nome. Em primeiro lugar, dá para observar nesse texto que há uma simplicidade de forma para falar de uma maneira de viver a vida que é bastante importante e que se prolonga até os dias de hoje, que é o carpe diem. Carpe diem significa, em latim, aproveita o dia ou aproveita a vida. E é uma maneira de encarar a realidade, sempre a lembrar às pessoas que existe a morte e que porque ela existe é preciso aproveitar a vida. Mas não uma vida qualquer, é uma vida marcada por um outro termo latino que é aurea mediocritas. Aurea mediocritas quer dizer uma mediocridade de ouro, isto é, uma vida equilibrada, uma vida harmônica, uma vida tranquila, sem muitos exageros.
Essa característica do arcadismo é que faz com que alguns livros apresentem esse período da literatura também como neoclassicismo, isto é, um retorno ao equilíbrio clássico. Mas há um outro princípio nesse texto e que também é muito importante. Eu estou falando agora de um princípio chamado locus amenus. É um chamado topos da literatura. Topos, um lugar, uma coisa repetida na literatura. E o que diz o locus amenus? O locus amenus fala da natureza. Fala de uma natureza tranquila, de uma natureza bonita, de uma natureza em que se possa viver em harmonia. Isto é, que o homem possa encontrar a sua realização numa vida tranquila, cercada por montanhas, por rios, por florestas, por plantações e pelo gado, que geralmente são ovelhas. Além disso, nós encontramos nesse poema uma outra questão que também vai ser importante para o arcadismo, que é a noção de bom selvagem. E o que significa bom selvagem? Essa noção nasceu da obra de um escritor francês chamado Rousseau, que pode ser sintetizada numa frase: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Isso vai criar uma grande oposição dentro do arcadismo, que é a oposição entre o campo e a cidade, entre o homem, o indivíduo, e a sociedade. Mas, além disso, valoriza a natureza. E a natureza, é muito interessante isso, ela vai ser copiada de padrões clássicos, isto é, de padrões que vêm da Grécia Antiga. Existe na Grécia, segundo a mitologia, uma região chamada Arcádia, que era uma região onde viviam, em muito equilíbrio e numa boa vida de bem-estar, pastores criando as suas ovelhas. É da Arcádia que vem o nome arcadismo, mas vem muito mais. Vem o que nós chamamos de uma máscara literária, que é as personagens criadas pelos poetas passam a usar nomes diferentes do seu nome próprio ou dos nomes da sua língua e do seu país naquele momento. Além dos nomes, que passam a ser nomes de pastores gregos, como Dirceu, nós vamos encontrar também situações artificiais criadas a partir desse padrão da Arcádia. E essas situações são situações, por exemplo, que fogem a uma geografia do Brasil. Vão falar de ovelhas, o que não existia no Brasil, vão colocar campos numa região de mineração, como era Vila Rica, em que viveram os poetas arcádicos. Além disso, vão falar de costumes, de situações que não tem muito a ver com a vida real das pessoas desse século XVIII no Brasil. Então nós vamos ouvir nos versos dos poetas a referência a pastores, a flautas, a sanfoninhas. Nós vamos verificar como no poema que foi lido do Tomás Antônio Gonzaga, a referência a lutas entre pastores, a jogos entre eles, a caminhadas dentro da natureza, a visão da floresta, a harmonia entre o homem e a natureza. Como vocês puderam verificar no poema, o pastor aceita com muita naturalidade o fato de ele viver num mundo bastante simples, mas se orgulha, por exemplo, de não cantar nenhuma canção, de não cantar nenhum poema que não seja da sua autoria. Se orgulha, por exemplo, de levar uma vida tranquila com a sua amada, em ficar deitado na natureza, recebendo um agrado, ou então colocando nos cabelos dela boninas, que são flores. Bem, todo esse quadro tranquilo está dentro de uma concepção filosófica bastante importante desse século XVIII, que é o que nós chamamos de racionalismo. O racionalismo significa que a razão está muito mais colocada num lugar muito mais importante do que o sentimento, por exemplo. Esta visão racional da realidade faz com que o poeta aceite a morte, aceite o passar dos anos, aceite o sofrimento
E essa visão racional produz uma poesia extremamente equilibrada, uma poesia que vem baseada em padrões da literatura clássica. E nós vamos ver no arcadismo a retomada de formas tradicionais da poesia, como, por exemplo, o soneto na poesia lírica, como a epopeia na poesia épica. Além disso, nós podemos verificar que há nesse momento, na literatura brasileira, um predomínio da poesia lírica e da poesia épica. E qual é o contexto histórico em que se dá toda essa concepção de literatura? Em primeiro lugar, vamos lembrar que o século XVIII também é conhecido como o século das luzes. Por quê? Porque predomina nesse momento uma crença não apenas na razão, como nós já falamos, mas também na noção de liberdade. E é exatamente em busca da liberdade, isto é, de uma mudança que se realiza no contexto social, que vai acontecer no final desse século, em 1789, a Revolução Francesa. Todo esse século, portanto, é dominado por uma crença no homem, por uma crença no equilíbrio e no conhecimento. Século das Luzes também foi um nome atribuído aos intelectuais desse período, porque eles tinham uma crença bastante grande na ciência. A ciência seria uma espécie de iluminação do racionalismo. Além disso, nós vamos lembrar que o século XVIII, antes da Revolução Francesa, tem monarquias estabelecidas que são governadas pelos chamados déspotas esclarecidos, isto é, reis ou imperadores que recebiam o poder como herança, mas que tinham conhecimento, mas que tinham uma informação e, portanto, eram chamados de esclarecidos. De uma maneira geral, o que vai dominar nesse período é uma noção de que a história é uma ciência que é capaz de ensinar ao homem como viver melhor. Esta noção de história como mestra vai ser muito importante nas reflexões que os árcades brasileiros vão fazer no movimento chamado Inconfidência Mineira, de que eles participaram ativamente. Vamos agora passar ao estudo de alguns desses autores. O primeiro deles é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa foi um poeta extremamente importante, mas extremamente melancólico e dilacerado. Ele escreveu uma obra publicada em 1768, intitulada genericamente como Obras. Tem uma série de poemas chamados sonetos, são 100 sonetos, e alguns outros poemas éclogas e um fragmento de um poema épico. Mas o principal da poesia do Cláudio Manuel da Costa são os sonetos. E esses sonetos, de uma lírica amorosa, falam, por exemplo, de amadas meio artificiais, que têm uns nomes meio esquisitos para a nossa época, como Anarda, por exemplo, Neise, que são nomes convencionais da poesia. Por que convencionais? Porque, vamos lembrar ainda nessa época, como no Barroco, o modelo deveria ser seguido. E o modelo era dos poetas considerados importantes, bons, já clássicos, como Camões e Petrarca. E Cláudio Manuel da Costa apresenta, portanto, esta característica que tem um pouco do estilo camoniano, do quinhentismo português e do poeta italiano Petrarca. Vamos ouvir e ver um soneto do Cláudio Manuel da Costa. Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado. Porque vejas, uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Turvo, banhado às pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda brota em ouro. Esse soneto do Cláudio Manuel da Costa é um dos primeiros da sua obra. E ele vai tocar num ponto muito importante para a concepção e para a valorização do arcadismo no Brasil.
quando ele diz, leia a posteridade, o pátrio rio, ele vai estar se referindo a uma natureza brasileira que ele não aceita de modo nenhum. Porque ele vê no rio de Minas Gerais, no Rio das Velhas em especial, que passa perto de Vila Rica, ele vai ver ali uma água toda barrenta, um rio muito violento. E a sua lembrança, ele que tinha estudado em Portugal, e a sua lembrança é de um rio de águas tranquilas, límpidas, mais de acordo com a visão bucólica, com a visão tranquila do arcadismo. E ele se ressente disso e recusa essa natureza. Então, o que nós vamos ver no Poesia do Cláudio Manuel da Costa é essa contraditoriedade, essa não aceitação da sua terra. Ele diz claramente nos seus poemas que o Brasil é uma terra de barbárie, isto é, que ela precisa ser civilizada à moda da Europa. Esse conflito, civilização e barbárie, é um conflito muito importante dentro do arcadismo, porque também ele vai compor um quadro em que as oposições são oposições resultado de ideias. Assim como Portugal se opõe ao Brasil, também vão se opor o campo e a cidade, sendo que as melhores qualidades estão colocadas exatamente no campo, é onde a natureza mais natural, se assim podemos dizer, está mais presente. Além disso, são raros os poemas desse período, até porque, como nós vimos, a natureza é um pouco imitada da natureza grega e não uma natureza mais brasileira. É muito raro verificar no arcadismo a presença de uma natureza brasileira, e esse poema é um deles. Nós temos a descrição de uma parte de Minas Gerais, daquele rio todo revolto, porque as pessoas, os garimpeiros, estavam à procura de pedras preciosas e de ouro, muito ouro. Além disso, Cláudio Manuel da Costa não representa exatamente um poeta árcade no conceito total do termo. Ele ainda é um poeta de transição, ainda há um pouco de barroco nesse Cláudio, um pouco daquela melancolia, daquele dilaceramento, daquela oposição interna que o poeta barroco manifestava. Esse exemplo do soneto, perfeito nos seus versos decassilábicos, nas suas estrofes, nos seus 14 versos, já demonstra, porém, que o barroco ainda não havia desaparecido da literatura brasileira, mas o arcadismo já se anunciava. Por isso, Cláudio é um poeta de transição. Outro poeta que nós vamos analisar é Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, nós já vimos um poema há pouco para verificar os princípios do arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga é talvez o poeta mais conhecido do arcadismo brasileiro. Ele tem uma obra importantíssima que se denomina Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é um livro composto em 3 partes. E essas partes acompanham a paixão do poeta por uma mineira chamada Maria Doroteia Joaquina de Seixas, uma menina moça, uma adolescente, por quem o poeta, já idoso, se apaixonou. A essa Maria Doroteia ele denominou Marília, dentro daquela linha, né, de usar pseudônimos pastoris para as personagens. E como é que ele vai falar de Marília? Vai falar de Marília sempre de uma maneira bastante tranquila, bastante equilibrada, bastante elogiosa. E Marília será, sobretudo, a sua companheira. Ele é Dirceu, né, o poeta Dirceu, e faz esses versos, portanto, a Marília. E são liras. Pertence, portanto, a uma poesia lírico-amorosa. O texto de Marília de Dirceu está dividido em 3 partes, foi escrito em épocas diferentes e a terceira parte já anuncia o romantismo, quando o poeta preso fala do seu sofrimento. Além disso, nós vamos encontrar na poesia do Tomás Antônio Gonzaga uma linguagem direta, clara, objetiva, e alguns dos seus poemas têm uma forte marca didática, uma característica didática, como, por exemplo, a sua poesia satírica, que nós vamos ver logo depois do intervalo.
agora depois do intervalo, vamos então conhecer um pouco da lira satírica do Tomás Antônio Gonzaga. Vamos ver um trecho de Cartas Chilenas. Cartas Chilenas se compõe de 13 cartas escritas do Chile para o Brasil, tratando da situação política do Chile. Na verdade, é uma visão metafórica, analógica, comparativa. Não é do Chile que se trata, mas sim do Brasil e de Vila Rica. Esse texto ficou durante 2 séculos sem autor identificado. Por quê? Porque era um documento político extremamente perigoso, porque falava de uma situação política na época em que o Brasil era colônia de Portugal, na época em que se falava muito de libertação da colônia, na época da Inconfidência Mineira, de que nós conhecemos principalmente a figura de Tiradentes. Vamos ao texto. Pretende Doroteu, o nosso chefe, erguer uma cadeia majestosa que possa escurecer a velha fama da Torre de Babel e mais dos grandes, custos edifícios que fizeram para sepulcros seus os reis do Egito. Talvez, prezado amigo, que imagine que nesse monumento se conserve eterna a sua glória, bem que os povos ingratos não consagrem ricos bustos nem montadas estátuas ao seu nome. Desiste, louco chefe dessa empresa. Um soberbo edifício levantado sobre ossos de inocentes construído com lágrimas dos pobres nunca serve de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio. Para haver de suprir o nosso chefe das obras meditadas as despesas, consome do Senado os rendimentos e passa a maltratar ao triste povo com estas nunca usadas violências. Quer cópia de forçados que trabalhem sem outro algum jornal mais que o sustento, e manda a um bom cabo que lhe traga a quantos quilombolas se apanharem em duras gargalheiras. Bem, como vocês puderam verificar, esse texto fala de uma situação extremamente conhecida nossa, em nossos dias, como um governante para construir um edifício que lhe dê nome, que lhe dê prestígio, se serve do dinheiro público, se serve de pessoas, de operários que não recebem nada de pagamento a não ser o seu sustento e mais ainda, naquela época, manda caçar os quilombolas, os escravos fugidos para trabalhar na construção dessa prisão. Bem, esse texto é uma amostra daquilo que nós chamamos de texto de inconfidente, isto é, um texto escrito por pessoas que têm uma consciência política do seu momento histórico e que estão buscando transformá-lo. Por isso, os poetas inconfidentes, Cláudio Manuel, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto, acabaram incriminados na Inconfidência Mineira. Alguns deles estiveram presos e Tomás Antônio Gonzaga foi, inclusive, exilado do Brasil. Mas dá para verificar nessas cartas chilenas uma crítica social, uma crítica política, uma crítica aos costumes de Vila Rica desse período. Daí o seu grande valor histórico. Mas é preciso lembrar que a sátira, é o caso de Cartas Chilenas, tem também uma visão moralizadora. O que eu quero dizer com visão moralizadora? É quando o poeta usa a poesia para passar um ensinamento, para pregar uma ideia. E é isso que Cartas Chilenas fazem, pregam a ideia de uma nova sociedade. Bem, passamos agora para a poesia épica. A poesia épica, da epopeia, é uma poesia que mistura a narração, isto é, o texto que vai contar uma história, com a poesia, isto é, uma construção em verso. Nós temos um grande poema épico nesse período. É um poema intitulado O Uruguai, assim mesmo, Uruguai, publicado em 1769, cujo autor é Basílio da Gama. O Uruguai vai tratar de uma região especial do Brasil, não mais Minas Gerais, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel, mas o sul do Brasil, onde viviam os índios,
onde viviam os jesuítas que cuidavam desses índios, onde existiam as chamadas missões jesuíticas, né, do povo guarani. É, portanto, uma história sobre a guerra guaranítica no sul do país. E quem são as personagens? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar um português. Ele é o herói dessa narrativa e se chama Gomes Freire de Andrade e comandava os soldados portugueses que tentavam vencer essas missões jesuíticas e expulsar os jesuítas do Brasil. Além do português, nós temos como personagens os índios e vamos encontrar um herói indígena que é Cacambo, de quem nós vamos ler um texto logo a seguir. Além disso, um outro herói índio mítico da região sul do Brasil, que vai aparecer inclusive no romance O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, Cepé, que é considerado de tão importante para a região uma espécie de santo guerreiro, São Cepé. Além de Cepé, nós temos ainda Lindóia, que aparece nessa narrativa vivendo um grande e bonito caso de amor com Cacambo, e Caitutu, que é um índio inimigo. Bem, essas personagens vão compor uma epopeia que ela, do ponto de vista estético, também representa uma inovação. Que inovação é essa? Nós vamos lembrar que entre as epopeias de língua portuguesa, a mais conhecida, a melhor, a clássica, é Os Lusíadas de Camões. Bem, Os Lusíadas de Camões serviram como exemplo para as epopeias que se fizeram em língua portuguesa em Portugal e no Brasil durante séculos. Mas isso não acontece com a epopeia de Basílio da Gama. A epopeia de Basílio da Gama é inovadora. Em que sentido ela é inovadora? Em primeiro lugar, porque ela abandona o modelo camoniano. São 1.377 versos decassilábicos, isto é, versos que têm 10 sílabas métricas. Mas não se divide, como a epopeia de Camões, em 10 cantos, e sim em 5 cantos. E mais ainda, não tem versos rimados, tem versos sem rima, que são chamados versos brancos. Este conjunto de características fazem com que a epopeia de Basílio da Gama ou Uruguai seja qualificada como uma epopeia de ruptura, aquela que reformula o modelo clássico. Vamos conhecer um trecho dessa epopeia. Acorda o índio valeroso e salta longe da curva rede, e sem demora o arco e as setas arrebata, e fere o chão com o pé. Quer sobre o largo rio ir peito a peito a contrastar com a morte. Tem diante dos olhos a figura do caro amigo e ainda lhe escuta as vozes. Pendura um verde tronco as várias penas, e o arco, e as setas, e a sonora aljava. E onde mais manso e mais quieto o rio se estende e espraia sobre a ruiva areia, pensativo e turbado entra, e com água já por cima do peito, as mãos e os olhos levanta ao céu, que ele não via, e às ondas o corpo entrega. Já sabia, entanto, a nova empresa na limosa gruta, o pátrio rio, e dando um jeito à urna, fez que as águas corressem mais serenas, e o índio afortunado à praia oposta tocou sem ser sentido. Aqui se aparta da margem guarnecida e mansamente pelo silêncio vai da noite escura, buscando a parte donde vinha o vento. Lá, como é uso do país, roçando 2 lenhos entre si, desperta a chama que já se alteia nas ligeiras palhas e velozmente se propaga. Como vocês podem observar nesses versos, eu já tenho um tratamento diferente da língua portuguesa e da literatura. Há um certo sentimentalismo. Esse sentimentalismo se qualifica principalmente pela coragem, pela amizade, a referência ao amigo, por exemplo, pela ousadia, pela aventura. Afinal de contas, Cacambo está indo em direção ao acampamento do inimigo para incendiá-lo, surpreendendo os soldados.
Mais do que isso, eu vejo na descrição da natureza um certo colorido tropical, naquela descrição do rio, das águas e até um certo misticismo, né? Quando se diz que a natureza ajuda o índio no momento em que ele precisa transpor o rio. Mais importante ainda do que esse colorido tropical e esse sentimentalismo é, sem dúvida, a apresentação dos índios, do caráter das personagens. Nós acabamos descobrindo, nessa visão de Cacambo, que o índio não é mais uma personagem apagada, secundária, que faz o pano de fundo. Não, ele é um índio valoroso. E nós já temos aí os anúncios do indianismo, que vai ser uma das características do romantismo. Vamos agora falar de um outro poeta épico nesse período do arcadismo no Brasil. Ele se chama Santa Rita Durão e escreveu uma epopeia intitulada Caramuru, que foi publicada em 1781. Estamos chegando ao final do século. E Caramuru, ao contrário do Uruguai de Basílio da Gama, é uma epopeia mais seguidora do modelo clássico camuniano. E do que fala Caramuru? Caramuru fala do grande herói português Diogo Álvares Correia, que foi aquele que, num gesto de ousadia, né, para enfrentar os índios, né, foi denominado o pai do fogo, Caramuru. Caramuru viveu no Brasil durante vários anos e conviveu com esses índios e teve muitos filhos. E entre as suas mulheres estão duas personagens femininas que passaram a história do Brasil e a história da literatura, Moema e Paraguaçu. Principalmente Moema. Moema é aquela índia amorosa que se dedica ao amado até a morte. É a Índia que se consumiu, que morreu de amor, o que é uma imagem tipicamente romântica. Então nós temos nessa personagem Moema já os anúncios do romantismo brasileiro, no sentimento do índio e na presença desse índio heróico. Mas a epopeia de Santa Rita Durão tem outras características. É preciso que nós falemos dos seus aspectos formais, já que dissemos que é um texto que segue mais proximamente o modelo camoniano. O que nós temos ali? 10 cantos, continuam os versos decassilábicos, só que agora eles são rimados. E o forte dessa epopeia de Santa Rita Durão são as descrições minuciosas da natureza brasileira que vão permitir, né, que o romantismo, ao se apropriar desse período, vá apresentar uma natureza diferenciada daquela natureza portuguesa. Com isso, nós chegamos à conclusão da aula de hoje. O que é que nós podemos concluir dessa apresentação? Em primeiro lugar, que há no arcadismo do Brasil um predomínio da poesia, tanto a lírica quanto a épica. Mas mais importante que esse predomínio é a presença da natureza, que se apresenta de duas maneiras. A primeira, uma natureza mais formalizada, mas seguindo um pouco aquele modelo arcádico, grego. E a segunda, uma natureza brasileira, presente principalmente no Cláudio Manuel da Costa e nas duas epopeias que nós vimos. Em terceiro lugar, está o racionalismo e a simplicidade do texto. Se nós compararmos os poemas de hoje com os poemas do Barroco, nós vamos verificar que eles são um pouco mais diretos, que eles falam de uma maneira mais compreensível para o português que nós falamos hoje. E esta simplicidade se deve, sem dúvida nenhuma, à importância da razão, do equilíbrio, da visão objetiva do mundo. Uma outra característica ainda é a presença das formas poéticas tradicionais, o soneto, a lira e a epopeia, que vem compor um quadro da literatura que é um quadro de formato ainda tradicional. E, por último, e muito mais importante, o arcadismo termina já com os anúncios do romantismo, seja principalmente no indianismo e nas paisagens brasileiras que aparecem nas duas epopeias que nós nos referimos.
Vamos agora às dicas de estudo. Eu acredito que a melhor maneira de você aprofundar o seu estudo sobre o arcadismo é ler a obra de alguns desses poetas. E eu vou lhes mostrar duas edições bastante recentes e boas a respeito desses poetas. A primeira delas é de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. São fragmentos das cartas, mas a leitura vai ser muito interessante. O segundo poeta é Basílio da Gama e a obra, sem dúvida, é o Uruguai. Nela você vai poder encontrar a visão que os homens do século XVIII tinham do índio brasileiro. Na sequência, eu vou lhes indicar um livro de Sérgio Buarque de Holanda, Capítulos da Literatura Colonial, em que vocês vão poder encontrar, feitos por um homem de extrema cultura, informações importantes, novas, organizadas sobre esse período da nossa história e da nossa literatura. Do mesmo autor, um dos livros mais importantes da Brasiliana, isto é, da Biblioteca Brasileira, que se chama Visão do Paraíso, do mesmo Sérgio Buarque de Holanda. É uma leitura muito ilustrativa sobre o que foi a história do Brasil nesse começo da colônia e de como essa história influenciou o nosso modo de pensar até hoje. E se você estiver interessado na cultura desse período, saber como viviam as pessoas nesse período, você tem esse texto de Maria Nísia sobre a cultura no Brasil colônia. Na aula de hoje, a professora Marta nos falou sobre o arcadismo. É uma estética do século XVIII, marcada principalmente pelo racionalismo e pela ligação do homem à natureza. Notamos o conceito e o contexto histórico desse estilo. Nós encontramos nesse período a Revolução Francesa, em 1789, que é um marco divisor entre o anseio de liberdade do arcadismo e o que vai se seguir o período do século XIX da democracia. Vimos também alguns autores e a análise de algumas obras do arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Bons estudos!